companhia em mais um episódio do Gloricast, o podcast do Glorify. Eu sou a Lu Alone e hoje eu recebo uma convidada que usa o seu talento e a sua voz para louvar e levar a palavra de Deus. Ela começou a cantar ainda bem criança, mas eu tenho certeza que você já louvou com algumas músicas dela, viu? Eu converso hoje com Juliane Souza. Oi, Lu! Tá muito bom aqui, né? Ah. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo. A gente estava relembrando ali que já fazia muito tempo que a gente tinha se encontrado. Nem existia Davi. Não existia Davi. Não estávamos casadas. Verdade. Eu me lembro de te encontrar quando o Glorify ainda era um projeto. E você me falou desse projeto. E pouco tempo se passou e eu tô vendo, assim, que todo o Brasil já foi inundado, assim, pelo Glorify. As pessoas já usam muito o Glorify e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu que fico honrada e vejo o quanto que nesse tempo Deus trabalhou na sua vida, o que Deus tem feito e música nova e, meu Deus, como você tem sido uma inspiração também para a nova geração, né? Amém. E olha, eu tô muito, muito feliz que deu certo o nosso encontro. Deu, a gente remarcou data, mas que bom que tá aqui. Glória que bom a Deus. que tá acontecendo, né? Que bom tá aqui. Glória a Deus. Ju, quero começar pelo começo. Vamos lá. Eu quero saber seu testemunho de vida, porque eu pelo menos não sei de onde que surgiu essa ministra de adoração que você é hoje e aquilo que você passou na sua vida para chegar hoje onde você tá. Bom, Lu, eu comecei a cantar ainda muito criança. Eu nasci em uma família de uma essência musical muito grande. Todos os meus pais são músicos. Os meus tios, a maioria deles trabalham profissionalmente com a música. Uau. Os que não trabalham gostam muito também da música. Então eu cresci nesse meio musical. Eu nasci no Nordeste do Brasil e eu sempre morei em cidades de interior, sabe? Eu sempre morei... eu cresci numa cidade chamada Parelhas, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade muito pequena. E comecei ali a minha vida, cantando ali em rodas da família. Eu lembro que o meu tio, ele tinha um estúdio, ele me colocava assim pra gravar. Eu ainda muito criança e eu ficava com muita vergonha, tinha que apagar todas as luzes. Eu ainda sou uma pessoa muito tímida, assim. E pior que não parece, né? Pois é, Lu, é chamado de Deus, porque eu sou muito, muito tímida. E desde criança a minha família me introduzia ali nesse mundo musical. E eu sempre sonhei em ser uma cantora, vou ser cantora, porque a minha mãe canta e eu queria ser igual a minha mãe. Até que, familiarmente falando, a gente começou a passar por problemas muito difíceis com os vícios do meu pai. Então, a minha adolescência, o início da minha adolescência foi uma adolescência difícil. Eu me lembro de crescer vendo o meu pai sob efeitos de drogas e aquilo impactou muito na minha vida. E eu sofria muito, eu sou muito expressiva, assim, em tudo. Se eu tô triste, você vai ver aqui que eu tô triste. Se eu não tô... Eu sempre fui muito expressiva desde criança. E aquilo me impactava muito. E a minha mãe, ela se converteu e me deu um DVD do Diante do Trono, que foi aquele DVD da Tua Visão. Tua visão pra minha vida. E aquele foi o primeiro contato que eu tive com algo relacionado a louvores e a presença de Deus. E eu me lembro que eu me sentei para assistir aquele louvor e foi muito impactante para mim. Ali eu recebi o primeiro toque, sabe, da presença do Espírito Santo. E eu fiquei vidrada naquilo, porque creio que já um chamado de Deus, mas eu fiquei vidrada naquele DVD e eu ouvi aquele DVD centenas e centenas de vezes até não conseguir mais assistir. E eu me lembro que o Diante do Trono foi gravar um DVD perto da minha cidade, que foi o Sol da Justiça. Uhum. E eu chorava, eu não tinha nenhum vínculo com a igreja,
nenhum vínculo, e eu chorava pra minha mãe me levar. Mãe, me leva, por favor, eu quero ver. Eu gosto da música. E aí, minha mãe, muito sábia, que já orava por mim, me levou pra assistir aquele DVD. E eu me lembro que eu fiquei maravilhada. Teve 2 gravações, eu fui nas 2 gravações. E eu comecei a ser ministrada e comecei a me aproximar do Senhor através das canções, dos louvores. Foi aí que eu iniciei toda essa atenção na minha vida, que eu voltei assim para os louvores, foi nessa época. E eu não entendia, não conhecia nada a respeito de Deus, nem de igreja, nem de nada, mas eu fui atraída, né, através dos louvores. E ali começou a minha trajetória. Passado alguns meses, eu fui a um culto e eu fui encontrada pelo Senhor. Eu me lembro que fizeram um apelo e a moça me chamou, era uma jovem que estava ministrando, ela me chamou à frente e perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas era irresistível para mim e eu falei que eu queria aceitar Jesus. Na verdade, eu estava sendo aceita por ele, né? E dali pra frente a minha vida inteira mudou. Eu passei a viver uma vida de devoção ao Senhor ainda na minha adolescência, e eu comecei a usar o louvor como uma arma ali na minha casa para o que eu estava passando na minha família. E eu me lembro que meu pai, ele ficava ele fazia uso da droga dentro de casa, trancado no quarto, e eu ficava cantando na porta para ele. Eu ficava cantando os louvores porque eu entendia que aquilo ali era uma arma. E de alguma forma eu entendia que Deus tinha me entregado aquilo, sabe? Que o Senhor tinha me entregue aquilo. Então eu ficava cantando na porta dele: creio que tu és a cura. E meu chamado, acredito que começou ali. Começou na minha casa, começou com essa fé tão grande que eu tinha, que o meu pai seria alcançado, que meu pai seria tocado por Deus através da minha voz, através daquilo que eu cantava. E aos poucos comecei a ministrar na minha igreja local, a servir ali. Isso foi se estendendo ali na minha região. Aos 18 anos nós fomos para Goiânia. Depois assim de uma série já de tratamentos, o meu pai, ele já estava bem, ele já estava... já tínhamos passado algumas fases desse processo. Foi quando veio A Casa é Sua, assim, já resumindo bem a história, né? Uhum. Veio, porque foram muitos processos ainda, mas que vieram tantas canções que as pessoas conhecem, e o Senhor foi me levando, sabe? O Senhor foi me Foi uma levando. composição sua, A Casa é Sua? Também. Uau! Também, A Casa é Sua. O que Deus fez em milhares de vidas, assim, eu também sou um testemunho, sabe? Porque desde a minha infância, esse era meu clamor muito forte, assim, para Deus em relação à minha casa, à minha família. E eu vi A Casa é Sua se tornando esse instrumento de cura para tantas pessoas. Mas antes de cantar essa verdade, antes de cantar esse clamor, eu fui curada por Deus, sabe? Eu passei por um processo com o Senhor em relação a tudo isso, sabe? A esse tema, casa, família, que eu percebo que essa canção foi e é um instrumento de Deus para muitos lares, né, na nossa nação. Mas o Senhor tem me preparado assim desde muito nova, e em muitos processos que eu passei na minha vida para poder cantar esse clamor e essa verdade assim que alcançou milhares de pessoas. E acho que é isso. Você chegou a ver seu pai ser liberto? Sim, meu pai é completamente? liberto. Hoje eu tenho a alegria de dizer que a minha casa foi alcançada pelo Senhor, sabe? E o meu pai hoje, ele é uma bênção de Deus, assim, na minha vida. Esses dias eu postei um vídeo no meu Instagram cantando com ele a minha última canção que eu lancei. E eu vi muitas pessoas se alegrando comigo, sabe? Muitas pessoas que já ouviram meu testemunho, que já ouviram a minha história, que passam por coisas parecidas, ou enfim,
vendo nitidamente ali o agir de Deus, a transformação de Deus. E eu tenho certeza que o louvor foi uma das armas, sabe? Que assim, que eu usei pra tudo isso, que foi um instrumento de Deus, assim, na minha vida, na minha casa, na minha família. Acho que é isso, Lu. Uau! Eu acho que eu dei uma resumida, mas eu acho que deu pra te falar bem, assim, um pouco Meu Deus, de eu não tudo. fazia ideia desse seu testemunho, da sua casa. Não conhecia esse seu Foram lado, muitos né? processos. E é onde a gente é forjado, né? E Sim. onde você entendeu na pele o poder do louvor, né? O poder da adoração também. O louvor sempre foi uma arma, assim, na minha vida. Espiritualmente falando. Eu sempre usei isso que o Senhor me entregou de uma maneira muito profética, sabe? Assim, muito pela fé. Nunca foram só canções, nunca foram só letras, mas desde muito nova eu aprendi a usar isso como uma ferramenta e eu sempre tive muita fé que é uma ferramenta muito poderosa. Eu ficava na porta do meu pai e assim, isso para uma criança, uma adolescente, eu às vezes paro para pensar e eu falava, meu Deus, com que força que eu fazia aquilo, né? E de fato não eram as minhas, sabe? De fato não eram as minhas forças. Eu me lembro de ver as crianças indo embora da escola com seus pais e aquilo mexer muito comigo. Eu chegava da escola, eu sentava na porta do quarto que o meu pai ficava e eu cantava até não conseguir mais, eu até precisar sair, sabe? E ver ele sobre aquele efeito e assim, ter mais fé ainda de que Deus iria fazer, sabe? E hoje eu contemplo, assim, que realmente o Senhor fez. Realmente, eu vejo meu pai se alegrar com os testemunhos de outras pessoas. Uau! E eu falo para ele, pai, você é um testemunho também. O Senhor fez isso na sua vida. Então, eu fico muito maravilhada com o que Deus faz através do louvor. E é por isso que eu dedico a minha vida a isso, sabe? É por isso que eu permaneço aqui, eu creio e vivo cada canção que eu canto, porque eu acredito que você vive isso também, Lu? Também. De ter medo de cantar alguma coisa, porque você sabe que você vai viver aquilo. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente se prepara para cantar, ou a gente já foi provado, ou a gente vai ser provado. Eu já provei isso, eu aprendi isso na pele, porque quando a gente lançou Eu Te Vejo em Tudo, por exemplo. Ai, que letra bonita, nossa, que bênção. Mas você passar pelo processo de enxergar Deus em tudo, em todas as situações, muitas vezes não é bonito, não significa no vale, significa no pior dos lugares. Em qualquer situação. Então, acho que nós ministros já sabemos disso. Tipo, quando eu escuto alguma canção, quando a gente escreve alguma canção, eu olho e eu penso, será que eu vou cantar? Será que eu vou conseguir cantar essa verdade? Se não foi algo ainda que eu já vivi, que eu já fui forjado naquilo, eu peço força ao Senhor, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vou cantar essa verdade aqui, eu não sei o impacto que isso vai ter na vida das pessoas. Então, me prepara, tem misericórdia, me dá graça para isso, porque não são só músicas, não são só letras. Eu acredito que louvores são armas e que Deus age através de cada canção, sabe? Existe algo espiritual. E realmente existe, né? Tá na Bíblia que o louvor é uma arma de guerra mesmo. Então, eu tenho até uma música que hoje em dia é que o pessoal mais pede pra eu lançar, que ficou muito conhecida. Ainda não. Ficou muito conhecida no meu congresso e depois eu cantei no congresso Diante do Trono. E essa música, ela é um clamor de verdade e eu canto do fundo do meu coração. Espírito, vem, vem, vem. E todo mundo que ouve essa música fala, meu Deus, essa música é muito forte e como atrai a presença do Espírito Santo. E aí eu paro e penso, eu falo assim, mas na hora que eu tava compondo essa canção, inclusive sentada num banco de uma igreja, é porque o Espírito não tava ali, eu tava desesperada, Espírito vem! Né? Então assim, daquele momento que eu falava assim, Espírito Santo,
não dá para ficar sem o Senhor, não dá para ter uma igreja onde o Senhor não tá, não é aqui que eu quero ficar, eu preciso do Senhor, né? E, e foi ali que nasceu, então às vezes as pessoas não imaginam, falam, nossa, olha que música linda. linda, né? Mas muitas nascem assim de um momento de desespero nosso com Deus, né? De um momento onde a gente tá precisando de cura, tá passando por um vale, por um momento difícil, e nascem essas canções, são os momentos que a gente tá sendo esmagado ali. Nascem essas canções e elas servem de cura para outras pessoas. O Senhor, ele é tão misericordioso que ele faz isso, né? Através da nossa dor, ele faz com que outras pessoas sejam curadas, que outras pessoas sejam libertas. E eu já passei muito por isso também, de às vezes estar cantando uma música e estar vivendo aquela canção. Muitas vezes estar precisando viver aquela canção e pedindo a Deus uma cura, pedindo a Deus e ver o Senhor fazer isso na vida de outras pessoas através da minha dor, sabe? Então, nós que somos ministros passamos por esse tipo de coisa, a gente sabe como é viver isso, mas é lindo também, lindo. né? É lindo porque quando o Senhor faz também, eu lembro quando eu fiz a tradução, não é minha, mas de Tudo é Possível, ela veio no momento que eu tava muito doente, tava com uma doença muito séria, e aí eu cantei ali, eu comecei a traduzir porque era a minha realidade. Profetizando, eu cantava, milagres eu posso ver, tua mão aqui, o teu poder, meu Deus, movendo-se está, tua voz a me chamar, ressuscitando o que morto está. E os médicos falavam comigo, olha, não é possível uma cura, porque essa doença não tem cura. E eu ministrava, tudo é possível. E às vezes as pessoas não imaginam que é daí, né? Por quê? Exatamente. Muitas pessoas desejam estar nesse lugar, né? Ai, como que eu recebo? Você recebe esse tipo de pergunta também? Como que faz para ministrar louvor? Assim, como que faz para fazer essas canções? E aí, tudo vem de um processo que muitas vezes é tão doloroso, um processo que muitas vezes é tão difícil. Mas o Senhor nos dá a graça, né, Lu? O Senhor, mesmo. ele derrama a sua misericórdia sobre nós. E a gente pode ver tantos testemunhos. Tantos testemunhos, eu acho que faz parte do chamado. Porque quando eu recebo algum testemunho, aquilo é como se fosse um combustível, assim, no meu espírito, sabe? E é como se alimentasse ali o meu chamado, sabe? É como se o Senhor nos deu essa graça de, às vezes, estar passando por algo difícil, compor uma canção que vai curar outras pessoas, enquanto a gente está precisando daquela cura. Mas a gente ser curado, às vezes, através de um testemunho de alguém, sabe? Então, eu passo por isso também. Ju, outro testemunho na sua vida, que eu acho que é conhecido, né? Então a gente pode falar, é o seu casamento, né? O que Jesus fez agora na sua vida e o que você tá vivendo. Eu até vi, a gente pede para os convidados trazerem uma foto muito especial, de um momento muito especial. E você escolheu a foto exatamente do seu casamento, então eu queria que você contasse um pouco, assim, de por que você escolheu essa foto, por que esse momento foi tão especial para você, e também a restauração que Deus fez no seu coração, na sua vida. Essa aqui é minha maior bênção, Lu. A minha família, o que Deus fez na minha vida, é o maior sinal, assim, da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Eu não conseguia me achar digna de um dia ter um relacionamento saudável. Eu não sabia o que era ter alguém que fosse cuidar de mim, sabe? Eu sempre estive naquela defensiva, sabe? De me defender, de ser o homem e a mulher da minha vida. Até porque com a situação do seu pai, você não aprendeu Não isso. aprendi. Então, foi uma época difícil para mim.
passados alguns anos, eu conheci o Léo. Mas foi muito diferente a forma que tudo aconteceu, porque a gente era muito amigo. A gente fundou uma banda juntos. E não só eu e ele, mas todo um grupo. A gente já ministrava juntos. E a gente era muito amigo. O Léo era meu melhor amigo. E eu me lembro que ali na banda, todo mundo era muito próximo. A gente estava ministrando. E quando a gente chegava em casa das ministrações, a gente saía junto pra comer, a gente fazia tudo junto. E os meninos começaram a namorar, cada um ter sua vida, e as pessoas começaram a dizer, por que vocês não namoram? A gente, não, mas a gente é muito amigo. Começou assim. Aquela frase, né? Ninguém casa com inimigo, tem que ser amigo. Não, mas a gente é muito amigo, que isso? Até que a gente começou a se olhar dessa maneira. Mas foi um processo pra mim. Foi um processo muito grande pra mim. Porque eu não conseguia me relacionar com ninguém. Eu não conseguia olhar pra nenhum homem dessa maneira. Sem pensar que eu fosse ser machucada. Sem pensar que eu fosse ser magoada. Eu não entendia o que era isso. E o Senhor foi trabalhando isso na minha vida. E o Léo foi muito paciente. Uau, que lindo ouvir isso. O Léo foi muito paciente. O Léo foi... diferente de tudo que você já tinha vivido. Ele foi muito paciente. Ele, por muitas vezes, no início do nosso relacionamento, ele me acalmava em alguma situação específica que acontecia. Ele virava pra mim e falava, calma, tá tudo bem. Eu tô aqui. E eu fui aprendendo a confiar, eu fui aprendendo a entender o que era um relacionamento, sabe, diante de Deus. Eu fui aprender a colocar isso diante de Deus, a orar, a aprender com o Senhor, mediante a Bíblia, o que era um relacionamento segundo o coração de Deus. Relacionamento saudável, sadio. E essa aqui é a minha maior bênção, sabe? O Léo, ele foi um presente de Deus na minha vida. Ele foi usado por Deus para restaurar tantas e tantas coisas, assim, no meu emocional, na minha história, sabe, Lu? Hoje eu vivo um casamento que os meus pais não tiveram, mas que os meus pais admiram. Então, o Senhor, ele mudou a minha história. O Senhor, ele mudou a minha história. Eu não vou chorar. Pode chorar. Mas Jesus, ele mudou a minha história. Ele transformou maldição e bênção. Ele me deu uma família. E que bênção poder falar isso. Porque muitas vezes as pessoas veem os números, as pessoas veem só a capa de tudo isso. Mas a maior bênção que Deus me deu foi o meu casamento, a minha família, sabe? Às vezes eu paro no meio do dia a dia, sei lá, eu tô arrumando a minha casa, tô varrendo meu chão. E eu paro, e eu sinto a paz de Deus, eu falo, Jesus, obrigada. Só Ele poderia ter feito isso, Lu. Só Deus poderia ter me dado essa família, restaurado tudo de uma maneira tão completa, tão completa. E que bom que tá essa foto aqui. Eu escolhi essa foto, mas eu não sabia que ela ia estar aqui nesse porta-retrato. E meu casamento foi lindo. Foi do jeito que eu sonhei. Exatamente do jeito que eu sonhei. Acho que pelo sorriso na foto vocês dá pra perceber. E aí eu casei um mês antes de você, né? Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho. A gente tá vivendo o mesmo tempo, assim. Eu já profetizo filhos. Amém. Estamos quase, Glória né? a Deus. Eu já tô aqui, ó, já vai nascer. Então o seu você já... Senhor, pode mandar. Manda, Deus. Completa, Senhor. Eu quero muito, Lu. Eu tenho um sonho de ser mãe. Eu fui filha única. Eu tenho um irmão, mas a gente não cresceu junto. Então eu fui criada ali como filha única. E eu tenho um sonho, assim, de ter uma família enorme, sabe? Das minhas, eu quero 5 filhos. Cadê? Se meu marido tá por aí, ele precisa ouvir isso, ele vai...
Mas eu sonho em ser mãe, pelo menos de 2. Vamos orar para que isso aconteça. Em breve, quem sabe. Amém. E Ju, sua história foi mudando completamente, Deus reescrevendo, marido veio. Marido veio. Marido... Não, Amei gente, essa é expressão. bênção, marido veio. Eu falo, quando vem marido, Deus manda umas bênçãos junto, entendeu? Tudo junto. Começa a destravar uns trem na nossa vida. Olha, eu bem mineira, né, gente? Uns trem na nossa vida. Mas eu morei em Goiânia, eu também falo trem. Uai, trem. Algumas coisas começam a destravar na nossa vida. E também aí veio uma mudança em tudo que você tinha vivido até hoje. Você tinha cantado com banda e tal. E hoje você tem feito um trabalho solo, lindo. E eu fico até surpreendida, porque às vezes a gente constrói um trabalho muito bem consolidado de um lado, e a gente questiona assim, nossa, será que vai dar certo de outra forma? E eu acho que foram fases da sua vida e agora Deus te enviou para um novo tempo, né? Como tem sido? O que você tem vivido nessa nova fase, nessa nova... A gente chama de carreira, de ministério, gente, mas eu acho que é parte do ministério que é servir Jesus através dos nossos dons e talentos, no completo. Conta pra gente. Lu, tem 3 anos que eu tô nesse processo. E pra te confessar, eu relutei muito com o Senhor esse momento que eu tô vivendo. Eu relutei muito. Eu falava, Deus, não é pra mim. Tem pessoas melhores que eu. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir sozinha. Como que eu vou fazer? Não, mas eu não sei. Eu não sei. Sabe, eu relutei. Tem 3 anos que eu tô relutando com Deus. E o Léo, ele foi o meu maior, assim, incentivador. Ele sempre foi, assim, um pilar disso tudo que tá acontecendo na minha vida. Ele sempre me impulsionou muito a isso. Sempre me ensinou muito. Mas eu lutei. Eu fui aquela que fugiu, Jonas. Fugi, não quero, não é pra mim, não vou conseguir. E quando eu saí da banda, fui pra São Paulo, eu passei a viver uma vida totalmente diferente do que eu vivia. Eu viajava muito, ministrando, e fazia parte de uma igreja contemporânea. E quando eu fui pra São Paulo, eu fui pra igreja presbiteriana. Eu comecei a servir na igreja, a estar ali todos os cultos. E eu achava que não era pra mim mais. O ministério não era pra mim mais. Gravamos um projeto ainda na formação da banda, que foi quando veio a Amém. E eu sempre gostei muito de ministério, de louvor, de estar envolvida. Então eu nunca achei que estar sozinha, sabe? Esse ministério solo, né, como dizem, fosse pra mim. Eu nunca me imaginei nesse lugar. Mas o Senhor me chamou e me deixou muito claro isso. Até que eu me rendi. Eu falei, amém. Amém, o Senhor vai na minha frente. Até quando eu fui anunciar isso, eu falei, olha, existem pessoas melhores que eu para isso, existem pessoas mais capacitadas, mas, amém, eu aceito esse chamado e eu vou, e que o Senhor esteja na minha frente. E eu me lembro que na gravação do meu primeiro projeto, que a gente está lançando agora, o Senhor já me provou assim no fogo, Lu. Meu marido adoeceu. Meu Deus. Foi pro hospital e eu passei o dia assim na gravação sozinha. E ali eu entendi que realmente eu tô sozinha agora e o Senhor requer de mim esse lugar. Ele me colocou nesse lugar. E eu falei, amém, Deus, e é isso. E naquele dia, no dia da minha gravação, porque foi um turbilhão, meu marido no hospital, eu não sabia o que estava acontecendo, e eu tinha que resolver as coisas, passar por todos os processos de uma gravação. Você já passou, você sabe como é. Mas eu temia tanto estar sozinha que o Senhor me deixou sozinha. Ele falou, eu tô aqui contigo. Em mim, menina. Você vai aprender. Você querendo ou não, você vai aprender.
E naquele dia eu falei, tá bom, Deus, eu aceito. Eu vou. E eu tô maravilhada, Lu, com tudo que Deus tem feito. Eu tô muito feliz com todos os testemunhos que eu tenho recebido. Tenho amado viver tudo isso. Eu falo pro Léo, a gente tava ali conversando, e eu falo pra ele, é um chamado, eu tô pelo meu chamado, porque eu sou muito tímida, eu não tenho habilidades, sabe? Eu não sei fazer acontecer. A gente às vezes escuta, vê tantas pessoas preocupadas assim, em fazer aquilo ali. Eu não sei, eu sei adorar o Senhor e é isso que eu sei. E eu acho que isso é o mais lindo, porque é tão genuíno que é isso que o Senhor O abençoa. que eu fazia na porta do quarto do meu pai é o que eu sei fazer quando eu tô no altar. E eu sempre falo nas minhas ministrações, não esperem nada de mim. Eu não... A minha palavra não é importante na vida de vocês. É aquilo que eu acho não é importante na vida de vocês. Mas que eu seja um instrumento de Deus aqui nesse lugar. E é isso que eu tenho buscado. É isso que eu tenho buscado. Não apenas cantar músicas e não apenas por um dom, sabe? Porque dom e unção são coisas muito diferentes, né? Às vezes as pessoas confundem, mas eu tenho buscado isso em Deus e o dom tem o poder de encher o lugar e de, enfim, encher eventos e Impressionar pessoas, agitar uma multidão, emocionar as pessoas. Mas a unção, a Bíblia fala que a unção, ela despedaça o jugo, as amarras, as correntes. E eu tenho buscado isso no Senhor, sabe? Eu tenho buscado viver isso em Deus nesse tempo. Tem sido um tempo de muita busca ao Senhor. Eu não quero ter um talento, sabe? Hoje nós vemos uma geração que busca tanto ser exibida e busca tanto por números e por tantas coisas que a internet oferece. E Deus, ele não está buscando pessoas que querem ser exibidas. Deus, ele está buscando pessoas que realmente querem passar por esse processo do esmagar dele, sabe? Pessoas que vivem realmente como ele nos ensina lá em Mateus, de entrar no seu quarto, fechar a porta e viver esse esmagar ali no secreto. Então eu tenho vivido essa fase com muito temor e com muito tremor de Deus, para que não sejam só músicas e números na internet. E foi um processo longo, esses 3 anos, assim, de preparação para isso. Creio que ainda tenho muito a aprender, sabe? Eu creio que eu ainda tenho muito, muito, muito a aprender, muito para me ensinarem. Eu amo aprender com os ministros, com as ministras do nosso Brasil, que eu tanto admiro, e espero que o Senhor me permita ter um legado desse, sabe? Que através dessas canções muitas pessoas possam ser atraídas para o reino dele. Esse é o desejo do meu coração. Amém, amém. Que desejo lindo, né? Glória a Deus. Ju, o Glorify é um devocional, né? Então, nós somos um aplicativo devocional. Se você ainda não baixou, baixe o Glorify e faça seu devocional. E eu sei que você é usuária do app, né? Então você usa o nosso devocional, isso é muito legal, já vi você postando e tal. E eu queria perguntar como que é a sua rotina devocional? O que você acha sobre isso? O devocional é o nosso alimento, né, Lu? Não existe relacionamento com Deus sem o devocional, sem esse momento que nós temos com Ele todos os dias. E foi algo que transformou a minha história com Deus. Porque por ter passado por momentos tão difíceis na minha paternidade natural, eu era uma pessoa que tinha muito medo de Deus, eu tinha muito medo de ser machucada por Deus. Eu não enxergava Deus como um pai, e sim como uma pessoa muito distante que fosse me machucar a qualquer momento. Porque esse papel de paternidade era muito deturpado na minha cabeça.
E somente vivendo uma vida em secreto com o Senhor, que eu pude conhecê-lo, o Senhor se revelou para mim. Então, eu não sei como existem cristãos que vivem sem esse devocional, sabe? E o Glorify, ele me acompanha, principalmente na estrada. Quando eu tô em casa, eu busco fazer um estudo bíblico, e o Glorify, ele é fundamental para mim na estrada, porque a gente que tem essa vida mais corrida, não dá pra gente andar com a Bíblia desse tamanho de estudo e tá ali. Mas eu me lembro que desde o início, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a usar o Glorify. Lu, igual eu te falei no início, eu me lembro quando você... Eu falei no início? Eu me lembro quando você viajava o Brasil falando do Glorify. E desde aquela época, o aplicativo nem era tão lindo como é hoje, mas já tinha muitas palavras abençoadoras. Isso me ajudou muito em todos esses processos que eu tô falando, que eu passei nesses 3 anos. Então, o cristão que não vive uma vida de devocional, o cristão que não é alimentado todos os dias, ele não pode ter um relacionamento com Deus. Então, eu vejo muito hoje nessa geração, uma geração que busca coisas muito rápidas, é a palavra na internet, a palavra no YouTube, ou é só a palavra ali no culto, mas a gente só consegue ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor, quando realmente nós buscamos isso. E é pela fé, não é que todos os dias a gente vai estar disponível a fazer aquilo, mas é pela fé de que nós vivemos uma vida muito passageira hoje em dia. Hoje em dia não, nós vivemos aqui uma vida muito passageira. E o devocional, a nossa busca ao Senhor, que vai nos preparar para a eternidade, é o que vai nos preparar para sermos reconhecidos por Cristo um dia, sabe? Então, o que mais me motiva todos os dias a estar ali naquele momento de busca, a estar passando por esse esmagado, Senhor, porque nem sempre a gente vai ler ou vai ouvir aquilo que a gente espera, mas a gente vai estar se aproximando mais de Deus. O que me motiva é sonhar em um dia ouvir Ele me dizer: eu te conheço, sabe? Não das plataformas, não das músicas que você canta, mas eu te conheço porque eu te encontrava todos os dias. Esses dias eu ouvi uma mensagem do meu pastor Flavinho, e foi tão forte, porque ele falou exatamente sobre isso. Ele falou assim: quantos cristãos conhecem o Senhor? Você conhece o Senhor, você, vem à igreja e tal, mas você não tem relacionamento com Deus. E ele falou assim: só que no final, quando o grande dia vier, não importa se você conhece Jesus, se você ouviu falar de Jesus, até se você encheu sua agenda, se você servia na igreja de forma tão forte, o que importa é se Ele te conhece. Então eu quero te perguntar: Jesus te conhece? Não existe pavor maior na minha alma, no meu espírito, Lu. E eu sinto que nesse tempo na minha vida, eu estava refletindo sobre isso esses dias. Quanto mais você vai crescendo em maturidade com o Senhor, quanto mais você vai vivendo essa vida de relacionamento com Ele, quanto mais profundo em direção à glória você vai, menos você quer viver tudo isso, menos você quer carregar nas suas mãos. Parece que as coisas, até coisas lícitas, porque muitas vezes a sua vida não é uma vida pecaminosa, não é uma vida... Mas até as coisas lícitas, elas vão perdendo o brilho, porque de alguma forma vão estar ocupando o seu tempo, de alguma forma elas vão estar ocupando um espaço que poderia fazer você estar mais perto do Senhor. Então elas vão perdendo o brilho, sabe? E parece que quanto mais
em direção à glória, quanto mais profundo em direção à glória você vai, menos você quer carregar as coisas nas suas mãos, sabe? Menos você quer ter, menos você quer possuir. Porque quando a gente busca esse relacionamento com Cristo, quando a gente busca conhecê-lo e ser conhecido por Ele, você passa de fato a viver a verdadeira vida nele, sabe? Aí a gente pode dizer, como Paulo, ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E tudo isso parte de um relacionamento que nós precisamos cultivar, que não tem como eu fazer no seu lugar o seu, que não tem como o seu pastor fazer por você, não tem como o meu pastor fazer por mim, os meus seguidores, os seus seguidores fazerem. Todos os dias nós precisamos escolher realmente isso, e muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente tá cansado, muitas vezes não é fácil. E na maioria das vezes não é fácil. Mas tudo isso a gente tem que buscar pela fé, porque tudo isso é muito passageiro. A plataforma é muito passageira. Os eventos são passageiros. E no dia mal, quando a gente não tiver ninguém ao nosso redor, quando não tiver ninguém nos assistindo, vai restar o nosso relacionamento com Cristo. Então, eu costumo brincar, falar até no meu Instagram, se não teve Bíblia ainda, não tem comida. É a primeira coisa que eu faço no meu dia. É minha prioridade. E nós vemos tão de perto o Senhor quando a gente vive isso. Nós vemos tão de perto a glória de Deus quando nós vivemos isso, esse relacionamento com Ele. E eu fico muito feliz que através das canções, as minhas canções geralmente são grandes, Lu. As suas também. As minhas também. Eu faço letras gigantes. Fora os espontâneos. Não, né? Um dia meu pai falou assim comigo, filha, nem eu consigo decorar, suas letras são muito grandes. As minhas músicas, elas geralmente são fáceis de decorar. Mas aposta em outra música que eu espontânea. Esses dias, sinceramente, eu tava ouvindo uma música sua e aí foi, gente, não é casa espontâneo, não. Eu escuto muito as pessoas falarem que elas usam as minhas canções para o momento ali de devocional. Falam, você passa muito tempo com Deus, então. Porque, nossa, eu de fato eu fico feliz quando isso acontece, porque é realmente onde reflete esse relacionamento que eu tenho com o Senhor. E que bom que tá levando outras pessoas a terem esse momento. Eu incentivo muito as pessoas a viverem isso com Deus. E eu vejo que você também, Lu, não só pelo Glorify, que nos ajuda tanto, que tá aí para servir as pessoas com palavras que nos abençoam. Eu amo a frase do dia. E assim, são tantas pílulas e tantas coisas que a gente tem, que se realmente a gente não faz, é porque realmente a gente não quer. São tantas coisas que facilitam a nossa vida, e se a gente não faz, a gente não tem que esperar realmente que o Senhor nos conheça. Porque hoje em dia, nós temos Tudo, né? tudo. Telefone, aplicativos de devocional, Bíblia, em 400 traduções e linguagens. Então, se a gente não nutre esse relacionamento com Deus, vai pro culto só para aquilo ali ser como se fosse um hospital na nossa vida, e não pra gente entregar aquilo que a gente aprendeu e viveu com o Senhor durante a semana, realmente a gente não tem que esperar que Ele nos conheça, sabe? E é uma dor falar isso, é uma dor falar que... É uma dor pensar que um dia isso pode acontecer. Mas ainda tá em tempo. Ainda tá em tempo. Ju, chegou o fim do nosso podcast, mas eu quero te fazer uma pergunta muito especial e muito legal. Eu quero te perguntar a coisa mais legal que você já viveu com Deus até hoje.
Gente, são muitas coisas legais que eu já vivi com Deus. Normalmente eu sempre pergunto pro pessoal a coisa mais sobrenatural, a coisa mais profunda. Só que você é tão pra cima, às vezes o pessoal nem imagina, porque hoje ela tá profunda aqui, ó, gente, no Eu tô podcast. Hoje ela tá, assim, ó, a profundidade em pessoa, assim, ó, dividindo várias coisas que eu nunca tinha ouvido, gente. Eu não sabia desse lado, sabe? Mas ela é, assim, energia em pessoa. Então eu quero saber da coisa mais legal que você já viveu com Deus. Eu uma vez ministrei eu era adolescente e eu posso contar duas Pode. coisas legais. Eu não sei se vai soar legal ou profundo, mas isso foi Um legal profundo. Vamos lá, um legal profundo. Eu tava cantando para adolescentes e crianças e eu ouvi uma voz no meu fone. Uma voz muito fina e muito aguda e muito bonita. E eu ficava tirando meu fone, colocando meu fone. Que voz é essa que tá no meu fone? E eu tirava meu fone e a voz continuava. E eu colocava meu fone e eu falava, gente, tem alguém cantando comigo. Nessa época minha mãe viajava comigo. E aí terminou, eu falei, mãe, tinha uma criança cantando comigo, a senhora não viu, não sei o que, Não tinha ninguém, você não tava ouvindo essa voz? E todo mundo, não tava ouvindo. E eu tive uma experiência, assim, sobrenatural com o Senhor, e até eu fiquei super brava, até eu cantando, tem alguém cantando comigo no meu fone. Mas eu tive uma experiência com Deus ali, eu parava de cantar e aquela voz continuava cantando a minha música, e eu era muito nova, então aquilo ali me marcou muito, eu ficava toda vez agora querendo ouvir aquela voz cantar junto comigo. Outra experiência que eu tive, que foi... Isso tá partindo muito mais pro espiritual do que... Tudo bem. do que pro legal. Mas de estar cantando e uma criança vomitar um câncer. Uau! E eu fiquei muito maravilhada com aquilo, porque eu também era um adolescente. E foi a experiência, assim, quando me perguntam qual a experiência que você teve, assim, com o Senhor. E você vê nitidamente ali a criança vomitar e tá passando por tratamento e ser curada ali naquele momento. Mas eu vivo uma vida de relacionamento com Deus, Lu. Eu vivo ali todos os dias. De tá arrumando minha casa, tá fazendo minha comida e tá vivendo com Deus, sabe? Eu tenho vivido esse tempo e eu acho muito legal tudo isso. Eu acho muito legal. Essa semana o pessoal falou, nossa, Ju, sua música entrou numa playlist tal e tal, nananã. E não sei o que. E eu tava lavando minha roupa. Eu falei, ai, Jesus, obrigado por estar comigo aqui lavando minha roupa. Sabe? De viver isso no dia a dia, de viver Cristo ali em todos os momentos e não ter separação de momento bom e ruim com Ele, porque Ele tá em tudo, sabe? É isso. Amém. Ju, amei te receber no nosso podcast. Foi maravilhoso conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais da sua história. Muito, muito, muito obrigada, viu? Obrigada, Lu. E é o último, né? Gente. O último. Esse é o último. Oi, Davi, em breve eu vou te ver. Dessa temporada, calma. Esse é o último dessa temporada, mas pessoal, eu tô muito, 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 muito feliz. Você que acompanhou todos os podcasts até aqui, não precisa ficar triste, a gente vai gravar mais em breve e eu conto com você para assistir. Se você perdeu algum podcast, se esse é o primeiro que você viu, olha, te convido a maratonar no nosso YouTube, o canal do YouTube do Glorify. Lá você vai encontrar testemunhos e palavras tão lindas de tantos ministros, pastores, de crentes, de pessoas que realmente têm um testemunho para edificar a sua vida. Ju, muito obrigada, viu? Foi uma honra. E você que assistiu até agora, muito obrigada. Que Deus te abençoe e até mais.